Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, mais um domingo na casa do Senhor, estivemos juntos pela manhã e agora à noite eu quero convidar você, incentivo você a chamar o seu amigo, o seu parente a estar assistindo conosco esse momento que Deus preparou para nós. Eu quero te agradecer a confiança de podermos adentrar na sua casa hoje, nesta noite, levando sempre uma palavra de Deus, uma palavra que vai falar aos nossos corações. Nesta noite estaremos recebendo o pastor Anderson Moreno, pastor da Igreja de Nova Vida da Freguesia, que também está transmitindo este culto neste momento. Então eu quero inicialmente convidar você a fechar os teus olhos nesse mês da família, neste domingo familiar, para orarmos por sua família, por sua casa. Eu quero te incentivar a colocar diante de Deus, no altar de Deus, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que tem trazido desconforto à tua vida. Eu creio que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que muda histórias. Então coloque diante dele. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Então, se tem algo cansando você, seja física ou espiritualmente, coloque juntamente comigo, vamos unir a nossa fé, orarmos neste momento, porque eu creio que nesta noite o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, a Igreja de Nova Vida Afonso Pena em tuas mãos, a Igreja de Nova Vida da Freguesia também em tuas mãos, a nossa membresia, Pai, aqueles que são amigos da igreja, aqueles que nos ouvem hoje, nesta noite, aquele que está passando, ó Deus, por um momento difícil, por um cansaço, seja ele físico ou espiritual. Deus, nós colocamos diante do teu altar nesta noite. Eu quero profetizar, Pai, uma noite de cura, uma noite de libertação, mas sobretudo, Pai, uma noite de salvação, como aconteceu no culto da manhã. Testemunhos, Pai, chegaram até aos nossos ouvidos. Portanto, Deus, eu creio que Tu és um Deus que faz, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Portanto, Deus, ouve o clamor desse que clama, que ora comigo agora, porque quando nós clamamos, nós obtemos respostas, Pai. Há tantos problemas, há tantas dúvidas, há tantas necessidades nesse momento sendo colocadas diante do Teu altar. Deus, tem misericórdia, Pai. Apressa-te em nos socorrer, como o salmista orou e falou por meio da Tua palavra, Deus. Portanto, tenha liberdade em nosso meio. Deus, nós estamos aqui reunidos como Tua igreja, não uma igreja com uma placa, com uma denominação, mas uma igreja que veio para Te adorar. É aquela noiva imaculada que o Senhor voltará para buscar, e nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Portanto, fala aos nossos corações nesta noite, manifesta o Teu poder e a Tua glória, sara, cura, liberta por meio desta manifestação do Teu poder, Pai. Portanto, recebe neste momento a nossa adoração, o nosso louvor. Prepara, Senhor, os nossos corações como um canteiro fértil que irá receber a semente da Tua palavra. Sê com o pastor Anderson, Pai. Usa o Teu servo poderosamente. Faz como Tu fizeste com o profeta Jeremias, Pai. Coloca, Senhor, a Tua palavra na boca do Teu servo, e que esta palavra venha trazer vida, venha renovar a nossa fé, e que nesta noite, sobretudo, Pai, o Teu nome, Pai, seja glorificado, exaltado para todo sempre. É o que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Vamos adorar esse Deus que é maravilhoso, bendito. Novos planos.
realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Sobre toda a família, um novo tempo, teu novo, Senhor. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado. Meus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Aos teus braços os pontos de encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Espírito Santo, vá falando a cada coração. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Deixa ele te sondar neste momento. Eis-me aqui. Esteja aberto, porque ele vai falar contigo nesta noite. Jesus, Aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. eis-me aqui. Que possamos transbordar da tua presença. Tu és tudo que importa para nós. Toma teu lugar de honra. Oh, aleluia. Eis-me aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.
digno de louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Boa noite, amada igreja de Nova Vida da Freguesia. Boa noite, amados irmãos da igreja de Nova Vida da Afonso Pena. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco neste momento. Estamos dando continuidade ao nosso mês da família que nós, da igreja de Nova Vida da Freguesia, está juntamente com a igreja de Nova Vida da Afonso Pena, mês que nós estamos aqui nos dedicando a falar para você, família, para que a sua família se torne uma família cada vez mais forte. O tema deste mês, o tema deste momento que nós estamos vivendo agora em maio, como eu posso dizer, desta campanha é Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, que a sua igreja seja forte, porque a sua família também é forte. Família é a base da igreja e nós precisamos, a cada dia mais, fortalecer as nossas famílias. Então, queridos, nessa noite nós vamos falar sobre mais um exemplo de família. Semana passada nós trouxemos o exemplo da família de Timóteo. E nessa noite nós vamos falar de uma outra família que é exemplo para nós e que nós, através de características desta família, nós iremos aprender muito e iremos aplicar nas nossas famílias para que nós nos tornemos fortes, como esta família que nós iremos falar sobre ela hoje aqui é. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma oração, uma breve oração. Quero que você feche seus olhos aí na sua casa, no seu lugar. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, bendito, tu és o nosso Senhor, tu és Jesus, o nosso Salvador. Se entregaste na cruz por nós e por isso nós devemos render a ti eternamente honra, glórias e louvor, porque só tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no mesmo Espírito para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Revela-te a nós mais uma vez nesta noite. Fala aquilo que precisamos ouvir, Deus, porque nós estamos aqui e nós estamos conectados, Pai, para recebermos as instruções que vêm da tua parte, porque é isso que nos interessa, porque é isso que vai fazer com que as nossas famílias sejam cada vez mais fortes. Senhor, que nesta hora eu diminua para que tu cresça, que da minha boca só saia palavras que venham do teu trono, através do teu Santo Espírito que habita em mim. Fala, Senhor, aos corações.
É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, o título da mensagem de hoje é A Família de Áquila e Priscila. Mais um exemplo de família que nós vamos trazer para a igreja, para as igrejas nessa noite. Então nós vamos abordar esse tema e no Novo Testamento nós encontramos algumas famílias que foram bênçãos para a igreja primitiva. Nós, semana passada, como eu já disse logo no início, falamos sobre a família de Timóteo, uma família também firmada na palavra, uma família onde Eunice e Lloyd criaram Timóteo ensinando a palavra, fazendo com que ele aprendesse desde pequeno, desde a tenra infância, o que é necessário para a sua vida, que é a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos falar um pouco e vamos aprender um pouco com Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, que nós podemos ver pelos textos sagrados, por aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que era uma família conjugal. Ou seja, o que é isso? Uma família de um casal sem filhos. Era apenas Áquila e Priscila. E este casal, esta família, eles eram de uma região chamada Ponto, que era ao norte da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Então, eles eram originários dali. E a Bíblia nos mostra, e nós vamos ver nesta noite, através de alguns textos bíblicos, o quão abençoadores eram este casal, o quão abençoadora era esta família para a igreja daquela época. A Bíblia fala sobre este casal, menciona este casal por 6 vezes. E nas 6 vezes, nos versículos, nas passagens que nós encontramos na Bíblia, nos mostram as características desse casal que fazem com que nós entendamos que Áquila e Priscila eram uma família forte, uma família que tinham características de família forte, e uma família forte que abençoava a igreja, uma família forte que fazia com que aonde eles estivessem, a sua congregação também seria forte. Então, o que eu quero te chamar a atenção já neste primeiro momento é que você observe nas características que eu trarei aqui nesta noite, nesta mensagem, sobre Áquila e Priscila, que denotam, que nos mostram que eles são exemplos a serem seguidos e que nós venhamos a aplicar o exemplo desses servos de Deus, desta família, em nossas famílias, em nossos lares, para que nós possamos também ver o crescimento, o fortalecimento da nossa família enquanto servos de Deus que somos. Então, a primeira característica que eu quero trazer esta noite, a despeito do que nós vamos ver aqui através da vida deste casal, Áquila e Priscila, vai estar lá no livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Atos, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 3. Vai estar em tela os versículos, mas essa primeira característica é: famílias fortes são bênçãos para seus líderes espirituais. Famílias fortes são bênçãos para os seus líderes espirituais. Vamos ler a palavra de Deus que diz lá em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, ao ler esses versículos que nós lemos agora, este relato, nós vemos que este casal, Áquila e Priscila, eles moravam em Roma. Eles estavam ali na cidade de Roma, mas foram expulsos da cidade pelo imperador Cláudio no ano 49 depois de Cristo. Este imperador Cláudio, ele mandou expulsar todos os cristãos da cidade de Roma, os acusando de perturbadores da ordem, porque os cristãos estavam ali fazendo um movimento evangelístico de levar a palavra de Cristo naquela cidade. Então,
Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, esta família, este casal, saiu de Roma e se dirigiu para a cidade de Corinto. E nós lemos aqui no texto, e eu vou reler, que ele diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Vamos parar aqui. Então, Paulo se encontra com este casal, tem um encontro com este casal lá na cidade de Corinto. E ali eles se encontram, se conhecem, e logo há uma identificação entre eles, até por causa do ofício. Porque Paulo também era fabricante de tenda, assim como este casal também tinha o mesmo ofício, fazia a mesma coisa. Então, houve ali uma identificação imediata, não só pelo ofício, mas porque Paulo começou a enxergar naquele casal algo diferente. Então, Paulo passa a morar com Áquila e Priscila e trabalhar com eles, fabricando tendas, praticando o mesmo ofício. E mais tarde a gente pode ver em outra citação, e eu já te convido a abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, que vai estar em tela. O apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui, através deste versículo, de um outro encontro que ele teve com este casal, Áquila e Priscila, mais uma reunião que vai nos mostrar algo de muito importante. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Ou seja, Paulo ali tem um novo encontro com estes irmãos, já ali na cidade, não mais em Corinto, e nós vamos ver que aqui eles já estavam em Éfeso, mas o que nos mostra esses textos que nós já lemos, esses dois primeiros textos, é da proximidade de Paulo com este casal. Nos mostra que Priscila e Áquila tinham uma proximidade muito grande com o apóstolo Paulo, fizeram parte do ministério de Paulo, sendo uma família abençoadora do ministério do apóstolo Paulo, deste líder espiritual. Meus irmãos, muito da obra do apóstolo Paulo se deve também aos seus cooperadores. Muitas pessoas cooperaram com Paulo quando ele estava exercendo o seu ministério, e nós vamos ver em mais um texto bíblico que Áquila e Priscila eram deles. Venha comigo lá em Romanos, capítulo 16, versículo 3. Romanos, capítulo 16, versículo 3, que diz assim, olha: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Era uma família que cooperava, era uma família que estava junto com Paulo, era uma família que estava ajudando Paulo na sua missão de levar o evangelho por onde quer que eles passassem. Então nós vemos que Priscila e Áquila, este casal maravilhoso, esta família, como nós falamos aqui, uma família sem filhos, mas uma família formada, forjada na fé em Cristo Jesus, estava juntamente com Paulo, imbuídos de apoiar o apóstolo Paulo no seu ministério. E aí no versículo 4, desse mesmo Romanos capítulo 16, diz assim: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Meus amados, esse casal, eles eram tão cooperadores, tão companheiros, tão imbuídos do mesmo espírito que Paulo, que deram a sua própria vida em defesa, em ajuda ao apóstolo Paulo na sua missão. Veja quão abençoadores foram Áquila e Priscila para a vida do apóstolo Paulo. E aí, queridos, eu quero com isso que você faça uma reflexão assim como eu. Será que as nossas famílias têm sido bênçãos para a vida dos nossos líderes espirituais? Será que a minha família e a sua família têm abençoado a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Sabe por quê, queridos? Nós, enquanto famílias fortes, para nos tornarmos uma família forte, nós precisamos também estar
imbuídos do mesmo espírito de cooperação, de apoio aos nossos líderes. É importante criarmos um ambiente favorável aos nossos líderes. É importante que nós ensinemos aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, a estarem juntos com os seus líderes espirituais. É importante que nós oremos pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, nos comprometamos com eles em fidelidade, em amor, para que a obra do Senhor avance, para que eles possam ver que eles não estão sozinhos numa missão que o Senhor não delegou apenas a eles, mas delegou a todos os discípulos de Jesus. E as nossas famílias têm que ser comprometidas com os nossos líderes. É importante, queridos, é importante vivermos em obediência às nossas lideranças. Mas, faço aqui um parêntese, não uma obediência cega, uma obediência a tudo aquilo que estiver em acordo com a palavra de Deus. É lógico que nós não devemos obedecer aquilo que não provém da palavra de Deus, aquilo que está em desacordo com o que o Senhor nos ensina através da sua palavra, mas mediante a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida desses líderes e que tem autoridade sobre nossas vidas, porque nós somos ovelhas e eles são os nossos pastores. Nós devemos ser assim como Priscila e Áquila, cooperadores, ajudadores, estarmos juntos, sustentando, abraçando, orando, sendo fiéis aos nossos líderes também e não virando as costas para eles quando eles mais precisam. Porque, infelizmente, o que às vezes nós vemos são famílias que chegam nas igrejas quebradas, necessitadas de todo o tipo de suporte, e os líderes, os pastores abraçam, os líderes, os pastores oram, discipulam, os líderes, os pastores cuidam, e quando essas famílias se erguem, e quando essas famílias se sentem bem, e quando essas famílias acham que já não precisam mais, muitas viram as costas e vão embora, buscando um outro lugar, buscando uma outra igreja. Isso não é ilícito você buscar sair de uma igreja para outra, não, mas com a direção de Deus. E às vezes há pessoas, há famílias que saem da igreja simplesmente porque são contrariadas, porque não aceitam a exortação, a direção dos seus líderes espirituais. O Senhor espera de nós que nós sejamos cooperadores dos nossos líderes. Priscila e Áquila, eles nos dão esse exemplo, que você e eu possamos trazer este mesmo exemplo para nossas casas. Ensinemos aos nossos filhos, desde pequenos, a honrar a liderança, a honrar os seus líderes, porque tenho a certeza que se você fizer assim, se você agir assim, a sua família vai ser fortalecida, a sua família vai ser cuidada, porque Deus honra aqueles que honram aos que merecem honra. E os nossos líderes, aqueles que cuidam de nós, aqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre nossas vidas, devem ser honrados, porque eles pagam preço de oração por nós. Porque, muitas vezes, quando nós estamos dormindo, eles estão de madrugada orando por nossas vidas. Muitas vezes, deixam as suas próprias casas, os seus próprios lares, para cuidar das nossas famílias. Então, que nós vivamos em obediência, em amor aos nossos líderes, que nós possamos ser abençoadores dos nossos líderes espirituais, cooperadores com eles, que eles possam ver em nossas famílias braço forte, braços daqueles que vão sustentá-lo quando ele precisar também. E assim você será abençoado, a sua família será abençoada, e a sua igreja crescerá cada vez mais forte, com famílias unidas no mesmo propósito com a sua liderança. Amém? Glória a Deus. Mas vamos passar para a segunda característica de Áquila e Priscila, que nos mostram uma família forte que nós devemos trazer para nós. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, vamos reler, nós já lemos esse texto, mas nós vamos reler para falar sobre o segundo ponto, a segunda característica. Famílias fortes são bênção para as igrejas que se tornam membros. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Como eu comentei neste texto aqui, Paulo já estava falando de Áquila e Priscila quando eles já estavam em Éfeso. Porque a primeira igreja que foi abençoada por Áquila e Priscila
foi a igreja de Roma, como nós falamos aqui. Depois que eles saíram de Roma, expulsos pelo imperador Cláudio, eles foram para Corinto, segunda igreja que foi abençoada por eles, porque aonde eles estavam, eles abriam as suas casas para que a igreja se reunisse ali. E aqui já em Éfeso, terceira igreja, das quais foram abençoadas por Áquila e Priscila. Paulo deixa bem registrado aqui, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, bem assim, a igreja que está na casa deles. Queridos, possivelmente, neste tempo aqui, Paulo ele estava preso. E possivelmente ele deva ter delegado a Áquila e Priscila exatamente a cuidarem da igreja de Éfeso. E eles não só cuidaram, eles abriram a sua casa para que a igreja se reunisse ali. Naquele tempo, as igrejas se reuniam nos lares, nas casas. Esse é o começo da igreja. A igreja primitiva se reunia nas casas. E Áquila e Priscila, independentemente da cidade onde eles sempre estavam comprometidos com a obra do Senhor, em abrirem as suas casas para que a igreja ali funcionasse, para que as igrejas ali tivessem os seus cultos, a palavra fosse pregada, vidas fossem edificadas, vidas fossem salvas, libertas. E este é mais um exemplo para nós, queridos. Mais um exemplo que nós devemos trazer para as nossas vidas, porque Priscila e Áquila eram bênçãos em qualquer lugar que eles estavam servindo, congregando, em qualquer igreja onde eles estivessem, eles estavam abençoando. E nós precisamos trazer isso para nossas famílias também. Deus deseja famílias que se comprometam em abençoar a sua congregação, aonde elas estão. É preciso que as nossas famílias tenham esse desejo de fazer a obra do Senhor. É importante que as nossas famílias não queiram apenas estar na igreja para ouvir a palavra, para se alimentarem, não. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser daqueles que, assim como Priscila e Áquila, se dedicam a abrir as suas portas também para a igreja, para a obra da igreja. Vemos exemplos maravilhosos. Esse exemplo tem que nos trazer ao coração uma chama de querermos servir melhor enquanto família. Precisamos sair um pouco da acomodação e entender que a igreja precisa das famílias imbuídas do mesmo espírito de cooperação, de estarem juntos. Então, Áquila e Priscila não só foram bênção para a vida do seu líder espiritual, Paulo, mas como também para as igrejas que passaram. Então, famílias fortes são bênção na vida de líderes, de pastores, mas também de toda a congregação. Abrindo, inclusive, o seu lar, para que a igreja possa se reunir. E aí eu te faço uma pergunta, mais uma pergunta retórica. Você já pensou em abrir a tua casa para a realização de reuniões de um grupo de vida? Você já pensou em abrir a tua casa para reuniões de um culto no lar? É algo que nós devemos refletir, queridos. Sabe por quê? Porque quando nós temos essa disponibilidade de abrir os nossos lares para a igreja se reunir, a nossa casa também é abençoada. Tenha certeza disso. A nossa casa servirá como uma pequena igreja, como uma igreja, um local onde pessoas serão salvas, onde a palavra de Deus será pregada, onde orações serão feitas e o nosso lar será abençoado. E Deus espera isso das famílias também, um compromisso com a sua obra, mais do que simplesmente estar nos cultos todos os domingos, todos os dias de semana. É preciso se comprometer com a obra de Deus. É preciso ser um abençoador da obra de Deus, da casa de Deus, das igrejas aonde nós estivermos congregando. Precisamos tomar esse exemplo para nossas famílias. Tenha certeza, queridos, que quando você abre a tua casa, que quando você se disponibiliza a ter no teu lar uma reunião, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus estará presente em todo o tempo, Jesus estará cuidando da tua casa, o seu lar será abençoado, a sua família será cada vez mais cuidada e fortalecida, e a sua família será forte, com a sua igreja sendo fortalecida também, em nome de Jesus. Então, pense nisso.
Sabe, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é momento de nós refletirmos em tudo isso. Porque esse momento vai passar. Em breve nós vamos poder novamente nos reunir. E talvez seja o momento de nós fazermos diferente, porque eu creio que depois desta pandemia, a igreja tem que se tornar diferente. A igreja tem que ter uma outra visão, e a igreja somos nós. A igreja são as nossas famílias, então se nós tivermos visão de reino, nós vamos entender que nós precisamos fazer um pouco mais, um pouco além daquilo que fazíamos antes. E abrir as nossas casas para a igreja fazer reuniões é um passo de fé, é um passo de amor e de entendimento de que vidas estão lá fora sofrendo, precisando de Jesus. E quando esta pandemia acabar, muitas vidas virão, muitas vidas se achegarão às igrejas e nós vamos precisar de fazer cada vez mais discipulado, de podermos aproximar essas vidas cada vez mais do Evangelho e nada melhor do que uma reunião no lar. Pense nisso, faça da tua casa uma casa de oração, faça da tua casa um local de pregação da palavra, faça da tua casa um local de fortalecimento espiritual de outras vidas e você verá que a sua família será ricamente abençoada em nome de Jesus, amém? Terceiro ponto, terceira característica que nós tiramos deste casal, Áquila e Priscila, e que tem que trazer para nós o desejo de imitarmos esse exemplo. Atos capítulo 18, versículos 24 e 26. Atos capítulo 18, versículos 24 e 26, que vai nos mostrar a terceira característica, que é: famílias fortes ajudam no discipulado dos crentes mais novos na fé. Um compromisso que nós e nossas famílias devem assumir. Um compromisso que o Senhor espera que nossas famílias tenham com a sua obra. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Meus amados, mais um testemunho formidável, maravilhoso deste casal, Priscila e Áquila, desta família conjugal. Eles não só se preocupavam em abençoar os seus líderes, não só se preocupavam em abençoar as suas igrejas, mas eles se preocupavam também em fazer o discipulado de novos convertidos na fé, de pessoas que precisavam conhecer mais do Evangelho de Cristo. Nós lemos aqui sobre Apolo. Apolo, ele tinha o afã de pregar, tinha no seu espírito o desejo de pregar, mas a palavra diz aqui que ele só conhecia, naquele momento, ele só falava do batismo de João, porque ele não conhecia na íntegra, ele não conhecia o Evangelho total de Cristo. E Apolo e Áquila e Priscila, quando viram Apolo, viram nele o Espírito de Deus, o que eles fizeram? Eu preciso trazer ele para perto de mim, eu preciso ajudá-lo, eu preciso falar verdadeiramente quem é Cristo, do caminho de Cristo, como Cristo fez, o que Cristo pode fazer, o que o Evangelho pode fazer, e trouxeram Apolo para junto deles, e o discipularam, e o prepararam. E olha o que diz aqui, no mesmo versículo 18, no versículo 28. Vamos ler Atos capítulo 18, versículo 28. Diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Depois de serem discipulados de ser discipulado por Áquila e Priscila, Apolo, ele parte da cidade de Éfeso para Corinto. E ali ele começa a pregar o Evangelho de Cristo genuíno, com autoridade, com conhecimento, com capacitação que veio do discipulado que ele recebeu deste casal. Vejam, queridos, que exemplo maravilhoso que nós devemos trazer para nossas vidas. Nós, enquanto famílias, nós devemos
procurar, buscar na igreja aqueles novos convertidos, aqueles que chegaram agora, aqueles que entregaram suas vidas para Cristo e que precisam de conhecer mais da palavra de Deus. Nós precisamos trazer para o nosso convívio essas vidas e pregarmos o evangelho para eles, e cuidarmos de ensinar, e cuidarmos de discipular. Muitas vezes a gente pensa que só o pastor tem que fazer isso. Muitas vezes as pessoas acham, não, isso não é para eu fazer. É o pastor que tem que discipular, é o pastor que tem que falar. Queridos, é o pastor também. Mas o pastor precisa da cooperação daquelas famílias que estão na sua igreja, na sua congregação, porque as famílias são a base da igreja. Nós estamos falando isso aqui desde o começo. Famílias fortes, igreja forte. Para que uma igreja seja forte, as famílias têm que ser fortes. E famílias fortes são famílias envolvidas com a obra do Senhor, envolvidas com o reino. Esse exemplo que nós vemos aqui é impactante, porque Apolo, queridos, depois de ser preparado, capacitado, discipulado por este casal, começou a pregar esta palavra. Queridos, imagina quantas vidas Apolo não levou para Cristo através da sua pregação, através da sua ministração. O próprio apóstolo Paulo fala sobre Apolo. Cita Apolo, eu quero ler o versículo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo fala a respeito de Apolo. Apolo, este que foi discipulado pela família de Áquila e Priscila. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo cita aqui Apolo como aquele que ajudou a manter a fé daqueles irmãos naqueles irmãos em Cristo, viva, acesa. Paulo plantou, mas Apolo, ele regou, ele continuou ali a apoiar, ele fez aquilo que foi feito por ele. Ou seja, um discípulo gera outro discípulo. Ele começou a ajudar aquelas pessoas a manter viva a fé, porque naquele tempo a perseguição da igreja era muito grande e muitos acabavam desistindo por medo da morte, mas através do discipulado, através do fortalecimento espiritual, as pessoas começavam a entender que Cristo na frente, que Cristo controlando, sendo dono das vidas, a morte era apenas uma situação, porque o que interessaria era a salvação, era a vida eterna. E Apolo, ele regou aquilo que Paulo plantou, e no final das contas, quem dá o crescimento é o Senhor, e o Senhor quer usar-nos para que nós venhamos a regar vidas, para que nós venhamos a discipular vidas. Então, enquanto família, queridos, se comprometa, olhe para a tua igreja, há sempre um novo convertido ali precisando de um apoio, precisando de alguém que o traga para perto. E você e a sua família e a sua casa pode ser esse apoio que ele precisa para que novos Apolos surjam, porque através da sua vida, outros Apolos podem surgir no teu meio, na sua congregação, pessoas que serão abençoadoras também, que serão tremendamente usadas para divulgarem o Evangelho de Cristo. Traga esse compromisso para a sua família. Comece a abrir os seus olhos espirituais. Chegue na igreja, comece a observar as pessoas que estão precisando de cuidado. Às vezes você está numa congregação, e talvez você que esteja nos assistindo, que não seja da nossa igreja da Afonso Pena ou da freguesia, mas muitas vezes pessoas que estão nos assistindo são de igrejas até com uma membresia muito maior, e nesses locais, às vezes, as pessoas chegam, se convertem, e se não... Muitos não são apoiados, não são abraçados. E aí, como nós costumamos dizer, se essas pessoas não são acolhidas, saem pela porta dos fundos. A porta da frente da igreja muitas vezes recebe muita gente, mas a porta dos fundos também sai muita gente por falta de acolhimento, de apoio, de discipulado, de cuidado. E aí, esta é uma função que nós devemos trazer para nós, para a nossa casa, para a nossa família, trazendo o exemplo de Priscila e Áquila para dentro dos nossos lares. Instrua seus filhos a fazerem isso, a serem apoiadores. Instrua teus filhos jovens a olhar para um outro jovem não convertido recentemente que chega na igreja, a abraçá-lo, a cuidar, a trazer para junto. Instrua a sua esposa a olhar para uma mulher que está na igreja, que chegou recentemente, que entregou sua vida para Cristo e que precisa de um discipulado, a fazer esse discipulado.
Instrua seu marido a fazer o mesmo com os homens que chegam na igreja, e nossas famílias serão bênçãos, serão aqueles que serão usados para discipular outras vidas, e essa é uma missão que Jesus deixou para todos, para cada um daqueles que entregam sua vida para Ele. Jesus, quando foi assunto aos céus, Jesus deixou essa missão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só uma missão para o pastor, não é só uma missão para os apóstolos daquele tempo, é uma missão para todos os discípulos de Jesus. Discípulo tem que fazer discípulo. E a nossa família, como discípulos de Jesus, deve estar imbuído em fazer desta forma. Então, faça isso, queridos. Faça, tenha esse desejo no teu coração, aproveite. Porque quando tudo isso acabar, você terá muitas almas para discipular, em nome de Jesus. Na tua igreja, eu profetizo que adentrarão pelas portas muitas vidas sedentas de conhecerem mais de Cristo, pessoas que estão ouvindo estas ministrações via internet, que não tinham uma igreja, que estão conhecendo Cristo por intermédio das pregações online, e que depois que tudo isso acabar, vão precisar de serem discipuladas, de serem apoiadas, e você e a sua casa pode fazer isso, deve fazer isso. Jesus espera isso de você e da tua família. Então comece a se preparar agora. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor direção, comece a se capacitar para acolher estas vidas, queridos. E você verá o papel fundamental que a tua família terá dentro da sua igreja, da sua congregação. A sua família será uma fortaleza, uma potência nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Você será abençoado por intermédio daquilo que você vai fazer, porque Jesus se agradará disso, se agradará da disponibilidade, da disposição da tua casa, da sua família, em verdadeiramente se envolver com o discipulado de outras vidas. E você verá que tudo vai mudar. Quando nós colocamos as nossas mãos no arado, quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus, Ele cuida das nossas casas, das nossas famílias, das nossas coisas. Tenha a certeza disso. Então, querido, o que eu quero te dizer, o que eu quero deixar para você muito firme no teu coração nessa noite, é que nós devemos orar para que Deus conceda famílias como a família de Áquila e Priscila para as nossas igrejas. A nossa oração deve ser essa. Mas não só orarmos para que Deus envie, mas orarmos para que Deus encha os nossos corações desse desejo também, de sermos famílias fortes que abençoam a liderança da igreja, que abençoa a congregação, que se preocupam não só com o evangelismo, mas também com o discipulado de vidas. Porque se não tiver quem discipule, não adianta só evangelizar. Porque se você prega a palavra lá fora e quando as pessoas adentram a igreja não são discipuladas, elas vão embora, queridos. Então, que nós oremos ao Senhor para Ele nos dar sabedoria para conduzirmos essa situação dessa forma. Famílias como a de Áquila e Priscila devem ser exemplos para nossas famílias. E temos exemplos, mais exemplos na Bíblia de famílias fortes que nós devemos tomar. Que a sua casa e a sua família abençoe os seus pastores, abençoe a liderança da sua igreja, esteja comprometida com eles. Que a sua família e a sua casa se empenhem em abençoar a congregação que você está, em fazer a obra do Senhor em tempo e em fora de tempo, e não em escolher aquilo que você quer fazer, muito pelo contrário, em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, assim como a sua família. Que a sua família se imbua do espírito de discipular outras vidas, outras famílias. Quem sabe, queridos, na tua igreja já tenham famílias precisando de um apoio de uma outra família, como Áquila e Priscila olharam para aquele jovem Apolo, novo na fé, e entenderam que ele precisava de um apoio. Talvez você já tenha em mente uma família da tua igreja que precisa desse apoio, e a sua família pode ser esse apoio. Traga isso para a sua vida e tenha certeza que o Senhor vai abençoar a tua casa, vai abençoar o seu lar, que o Senhor vai cuidar de ti, que o Senhor não vai permitir que a sua família enfraqueça, porque a sua família vai se tornar cada dia mais forte, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Tome essa decisão, e é uma decisão que nós devemos tomar, para que nós possamos ser bênção na vida da nossa igreja, para que a nossa família seja um apoio, um pilar forte da nossa congregação,
nós precisamos, em primeiro lugar, decidir. Há uma decisão a ser tomada. Tome essa decisão e tenha certeza que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua família, o Senhor vai abençoar a você e você será um divulgador, assim como a sua família, do Evangelho genuíno de Cristo. E muitas vidas serão salvas por intermédio da tua casa, do teu lar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, mas antes nós vamos louvar. Eu quero que você, nessa noite nós vamos fazer diferente. Deus colocou algo no meu coração para um momento de oração diferente. Mas antes, nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você se reúna aí com a tua casa, com a sua família. Que você que está juntamente com seus familiares assistindo esta ministração, este culto online, que você agora esteja perto da sua família. Chame todo mundo para perto, porque nós vamos fazer um momento de oração diferente. Mas, antes de tudo, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos louvar. E após o louvor, eu vou dirigir esse momento de oração e eu vou te dar algumas instruções para que nós possamos clamar a Deus. Amém? Vamos louvar nesse momento? Aleluias, glória a Deus. Querido, você, homem, mulher, líder espiritual na tua casa, eu quero nesse momento de oração te chamar, te convidar a estar ao lado dos seus familiares agora. Eu vou orar aqui, mas eu quero que você, neste momento de oração, você como autoridade espiritual do seu lar, coloque a mão, imponha as mãos sobre cada um da sua família. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar por várias causas para a sua família, para que Deus abençoe a sua família, mas você é autoridade. Deus derramou sobre ti a autoridade. Então eu quero que você imponha as mãos sobre cada vida que está aí ao seu lado. E se por acaso você está sozinho,
ouvindo esta ministração, coloque a mão no teu coração. Mas eu quero que você interceda. Talvez você esteja sozinho, mas você tem alguém da tua família que não está perto de você. Coloque a mão no teu coração e interceda por eles. Nós vamos clamar agora, mas eu quero ver o agir de Deus por intermédio de você, líder espiritual da sua casa. A sua mão será usada pelo Senhor Jesus para abençoar cada membro da tua família. Então vamos orar. Coloque as mãos e vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, glorificado, louvado é o teu nome aqui nesta noite mais uma vez. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora colocar em tuas mãos cada família que está nos assistindo. Nós queremos agora, Senhor, repreender todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida agora, Senhor. Vai tocando, Pai, do alto da cabeça à ponta dos pés. Vai repreendendo toda a enfermidade, tudo aquilo que não se chama Deus, tudo aquilo que tem trazido dor, tudo aquilo que tem trazido sofrimento, tudo aquilo que tem trazido decepção, tudo aquilo que tem trazido, Senhor, crise emocional, síndrome do pânico, depressão. Caia por terra agora em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade agora, caia por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade sobre as nossas famílias. Nós não aceitamos enfermidade sobre os nossos entes queridos. Senhor, toma agora esta vida, toma agora esta família, Senhor. Toma agora esta vida que está recebendo um toque, Senhor, um toque do Senhor por intermédio de mãos que o Senhor ungiu, que o Senhor está usando agora para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, vá cuidando de cada lar. Senhor, vá tocando na vida financeira de cada lar. Senhor, que a prosperidade invada as casas de cada um que está nos assistindo. Que nada falte nas mesas, Senhor. Que neste momento de pandemia não haja crise na família dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que toda falta caia por terra em nome de Jesus. Senhor, vai tocando agora também em vidas. Vai libertando, Senhor. Vai entrando com libertação. Vai libertando de vício, Senhor. Vai libertando, Senhor, de vício de pornografia, Senhor. Vai libertando do adultério, Senhor. Vai libertando, Senhor, de pensamentos suicidas, meu Deus. Vai libertando, Senhor, de coisas, Pai, que muitas vezes as pessoas continuam carregando, que tem sido coisas mais na sua vida, que tem sido, Senhor, abismo, Pai. Em nome de Jesus, vai limpando agora os corações, vai limpando as mentes agora, vai trabalhando em nome de Jesus, vai repreendendo todo o espírito do inferno que tem atacado as mentes e o coração de cada membro das nossas famílias. Nós repreendemos, nós damos ordem a Satanás que bata em retirada, que em nome de Jesus, tu não tens autoridade contra as nossas famílias, Satanás. Tu estás debaixo dos nossos pés. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós te damos uma ordem: bata em retirada em nome de Jesus, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus misericordioso, num Deus que cuida de nós. Senhor, em nome de Jesus, vai cuidando de cada família, vai fortalecendo, vai trazendo famílias fortes, Pai. Vai forjando o caráter de cada membro das suas famílias. Vai levantando os cabeças, Pai. Vai tocando na vida dos cabeças agora, Senhor. Que eles sejam exemplos, Pai, de fé, de determinação, Senhor, de fidelidade a Ti, para que todos possam, em nome de Jesus, seguir este exemplo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as auxiliadoras idôneas, que elas consigam ser cada vez mais suporte para os seus maridos, para os seus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toca nos filhos agora, Senhor. Vai mudando o pensamento de jovens, vai tirando, Senhor, pensamentos malignos, aquilo que o diabo tenta colocar na vida dos jovens, caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos também pelos idosos, Senhor. Ó Deus, toma em tuas mãos os nossos idosos. Senhor, fortalece a fé. Talvez neste momento estejam se sentindo sozinhos, meu Deus. Há muitos idosos sozinhos, mas em nome de Jesus, Pai, Tu vai agora colocando o Teu Espírito Santo para fazer um mover sobrenatural, para que eles possam sentir a Tua presença, para que eles possam ver que Tu és Deus e que Tu não mais vai abandoná-los. O mundo, os filhos, a família, talvez possam ter virado as costas para eles, mas em nome de Jesus, eles serão acolhidos pelo Senhor, serão acolhidos pelas suas igrejas, pelas suas congregações. Senhor, em nome de Jesus, usa servos Teus para abençoar muitos idosos, Senhor, em nome de Jesus. Vai abençoando, Senhor, familiares nossos, Deus, que estão nesta luta, Senhor, que estão na frente de batalha, profissionais de saúde, meu Deus, unja, Senhor, a cada um, não impeça, Senhor, que adoeçam, que sejam contaminados, meu Deus,
Meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa casa, toda a nossa família em Tuas mãos. Nós queremos verdadeiramente te servir, nós queremos verdadeiramente estarmos disponíveis para abençoar os nossos líderes, Senhor. Queremos estar juntos com as nossas lideranças, com os anjos das nossas igrejas, com aqueles que o Senhor constituiu como os pastores de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos para abençoar também a nossa congregação, no que quer que nós pudermos fazer, Senhor. Usa-nos assim que essa pandemia acabar, e nós cremos que Tu estás entrando com providência sobre ela, que nós possamos ser cada vez mais usados, em nome de Jesus, que nos coloca um coração, Senhor, de discipulado. Deus, que nós venhamos a discipular outras almas, que nós venhamos nos importar em falar mais e mais do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Usa a nossa casa, a nossa família, fortalece-os, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua casa, eu abençoo a Tua família, eu profetizo bênção sobre cada um. Eu declaro que a falência do inferno já aconteceu e que a tua família está guardada nas mãos do Pai e que nas mãos dele ninguém pode lhes tirar. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa as tuas igrejas. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar mais um pouco. Glória a Deus. Aleluias. Eis-me aqui. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias, 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 glórias. Aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluias, aleluias. Santo, 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 santo. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, meu Deus. Eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que você, assim como todos nós, fomos ricamente abençoados nesse domingo, né? Desde de manhã até agora, o Senhor tem falado profundamente, ministrado sobre as famílias, e esse mês será e continuará sendo dedicado integralmente às famílias. As famílias serão fortes, porque nós iremos sempre meditar na poderosa palavra de Deus que nos faz forte. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do pastor Anderson Moreno, a toda a igreja de Nova Vida da Freguesia, assim como a nossa igreja também. Eu louvo a Deus, porque a mensagem de hoje me trouxe alegria no coração, porque eu tenho o privilégio de estar aqui. Deus tem me presenteado com Áquilas, com Priscilas aqui, porque ninguém faz a obra sozinho. Ninguém, jamais. É a unidade do corpo, dos membros do corpo, é que vai trazer crescimento e, sobretudo, fortalecimento para as famílias. Então, Deus tem sido generoso e esse corpo que está bem ajustado, unido, vai continuar avançando com o reino de Deus. E depois, como foi pregado aqui, que tudo isso acabar, muitos estarão precisando de discipulado e nós estaremos prontos para recebê-los. Amém? Glória a Deus. Antes de fazer a oração final, nós fazemos esse momento de ofertório. Você que é da Igreja de Nova Vida da Freguesia, oferte, dizime lá. Você que é da Igreja de Nova Vida da Afonso Pena, da nossa igreja, dizime e oferte aqui. Você que nos ouve, você que é amigo da igreja, que Deus colocou algo no seu coração, você quer ser um semeador, você quer ser um ajudador, um cooperador, um semeador, não falta oportunidade. Então, se Deus colocou algo no teu coração, você tem alegria, você tem entendimento, você é um abençoador da obra, como foi pregado aqui, uma família que abençoa a obra. Temos aí em tela o nosso banco, a nossa agência, o número da nossa conta corrente, nós temos aí o nosso CNPJ, e se você tem alegria, se você tem entendimento, participe. Mas se não tem alegria, se não tem entendimento, não se sinta constrangido,
não participe. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 3, falou-se aqui hoje de honra, né? E Provérbios diz exatamente sobre honra. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Primeiro o Senhor, ele dá uma ordem. Ele fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, torna-se credenciado a receber a promessa daquele que cumpre com aquilo que Deus fala. Porque ele fala, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. E depois ele fala, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Mas só faça isso se você tiver alegria e entendimento. Se você não tem, não adianta você participar, não faça isso por constrangimento, por se sentir constrangido, não. Tem que ter alegria, porque diz a palavra de Deus, Deus ama quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração breve, final, e logo depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta hora. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, de os nossos lares no dia de hoje, cada lar, cada família aqui representada, foi, é e sempre será uma igreja, Pai. Nós somos tua igrejas. Deus, em nome de Jesus, toma as famílias, os lares, que essa semana seja uma semana de resposta de oração, de milagres. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi colocado diante do teu altar, aquilo que era ruim, aquilo que necessitávamos que caísse por terra, eu creio, em nome de Jesus, pela fé, que tudo já foi por terra, em nome de Jesus, e que as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem para cada família, venha se tornar realidade nesta semana, seja uma semana de boas novas, de boas notícias, Senhor. Deus, que nós possamos ser surpreendidos. Deus, surpreende essa família que tem clamado, buscado e necessitado algo da tua parte que só tu pode, Senhor. Ouve a oração dos teus servos no mais oculto do quarto, enxuga, coleta cada lágrima, e eu profetizo uma manhã de alegria, Pai, na família, em cada família aqui representada. Eu quero orar também pela Igreja de Nova Vida da Freguesia, no novo tempo. Deus, nós profetizamos em nome de Jesus essa pandemia terminando, aquela igreja reinaugurando e muitas vidas, Senhor, adentrando por aquelas portas, sendo salvas. Ser com a família Moreno, capacita cada vez mais, ser com cada um deles, em nome de Jesus. Assim como eu peço pela Igreja de Nova Vida, Afonso Pena, pela membresia que tem sustentado este lugar, esta casa, ser com eles, abençoa, onde eles colocarem as mãos, venha prosperar a 30, 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, que os novos membros, Pai, as pessoas que têm aceitado a Jesus nos lares, por meio das nossas transmissões, possam ser recebidas aqui, discipuladas, e que eu creio que esses novos convertidos, esses que renovaram a aliança contigo, serão em breve Áquilas, serão em breve Priscilas, serão homens e mulheres de Deus que irão frutificar para o teu reino, Pai. Portanto, muito obrigado por tudo, porque tu falaste aos nossos corações desde a manhã até a noite. Portanto, nos abençoa. É o que nós oramos, e oramos agradecidos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra as suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje, para todo sempre, e toda igreja diga: que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e até a próxima quarta-feira.